Ok, nesse vídeo a gente vai falar sobre muitas coisas diferentes, mas basicamente sobre como é que eu vou ilustrar e como é que eu vou agregar valor ao meu produto, ao meu fascínio. Então, basicamente, a inspiração para a ilustração do fascínio são as ferramentas que eu uso para fazer as minhas encadernações. Então, o nosso primeiro vídeo é sobre justamente essas ferramentas. São ferramentas muito simples, basicamente o que a gente usa é papel, sempre papel branco, papel colorido, papel reciclado, papel reaproveitado, uma série de gramaturas, tamanhos, tipo de acabamento, mas basicamente papel offset, papel sulfite, papel que seja agradável. E eu vou fazer só uma apresentação básica desse material para vocês. A gente usa tesoura, linha e agulha, a dobradeira. E quando a gente não tem dobradeira, a gente pode usar uma espátula de passar massa, que essa dobradeira é de osso, então ela não é exatamente mais fácil de encontrar. E aí você tem essas espátulas de plástico de passar massa corrida, é muito simples de encontrar e ela serve também. Outras superfícies plásticas resistentes também podem ser usadas como dobradeiras. E aí você tem coisas que não são comuns, por exemplo, a cera de abelha que eu uso para encerar o fio, porque essa cera de abelha não é exatamente comum, mas se você encera o fio que você faz encadernação com cera de abelha, o resultado da encadernação fica muito mais bonito, porque a linha fica brilhosa e porque ela não esfarrapa, e também mais resistente, porque a cera de abelha torna o fio mais resistente a insetos. Então você tem uma régua normal, uma régua plástica, mas eu prefiro uma régua de metal, porque ela protege a sua mão quando você está usando estilete. Um pincel para passar cola, pincel para pintar, uma caneta, lápis, lapiseira, borracha, enfim. E alguns elementos, tipo um bom estilete, um estilete de uso geral. Vale a pena investir num bom estilete? Ele na minha experiência, uma ferramenta muito importante. E para terminar, sem um agulhão. O agulhão não é uma ferramenta super comum. É difícil encontrar, às vezes você encontra porque ele também é usado para outros tipos de trabalho manual. E aí você tem o conjunto de ferramentas. O agulhão serve para furar as páginas que vão ser encadernadas. Então você tem todos esses elementos aí e eles são os elementos que me inspiraram para fazer as ilustrações. E aí eu vou mostrar para vocês essas ilustrações que eu fiz. Eu não sou ilustradora, eu não sou nem desenhista, mas eu precisava de ilustração para o meu zine e eu fiz as ilustrações para o meu zine baseadas nesses objetos do dia a dia que eu tenho. Então, basicamente, lápis, papel. Eu usei por exemplo, um caderno de 8 páginas que eu já tinha produzido o vídeo para o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro vídeo dessa coleção. E aí eu simplesmente vou tentar desenhar aqui com a ajuda de uma reguinha, de um lápis, de uma lapiseira, de borracha, e eu vou começar a desenhar simplesmente as minhas ilustrações, as ilustrações que eu vou usar para esse zine. E coincidentemente, essas ilustrações que eu fiz baseadas no meu material, elas simplesmente se tornaram um outro zine, que é um zine de imagens de meus materiais, que agora provavelmente vai ser o segundo zine que eu vou produzir, que é só uma lista de materiais dentro desse formato de 8 páginas. E aí vocês veem, basicamente ilustração, caneta, lápis caneta e régua e papel sulfite. Esse papel não é sulfite, esse papel é offset 200 gramas. E aí, pronto, vocês vão ver um conjunto de ilustrações que eu fiz nesses papéis que vão fazer toda a diferença no final das contas para o meu produto, para o meu zine, mas vão dar a personalidade que eu quero que o zine tenha, mas que não vai fazer assim, digamos assim, não é uma ilustração profissional.
Claro que conforme sua autopublicação for mais séria, você vai precisar de ajuda de profissionais. Se você tornar isso a sua profissão, você é um criador, você é um escritor, você é um desenhista, um ilustrador, você tem sempre que publicar como um trabalho coletivo, editar como um trabalho coletivo. Se você sai desse processo de autopublicação independente e, como se diz assim, autônoma, de um ser só, então você vai sair desse processo e você vai encontrar parceiros para atuarem junto com você, e esses parceiros vão ser também ter as habilidades que eles tiverem e vão incorporar o seu trabalho ao trabalho deles. Então, basicamente é isso. Eu vou ilustrar simplesmente e a partir desse primeiro desenho eu vou partir para os outros. Esse é o acabamento do primeiro. E vocês vão ver que vai ser uma série de pequenas ilustrações baseadas nesses materiais que eu tenho aqui. E utilizando esses materiais que eu tenho. E algumas vão ficar super ruins, que nem esse pincel ficou super ruim. Mas aí eu simplesmente ignoro, continuo trabalhando, vou produzir a próxima imagem e tento ajeitar essa o máximo que eu consigo, que foi o que eu fiz. E aí eu passo para a próxima ferramenta, o próximo material. E realmente funciona, assim, é um processo que é muito gratificante, porque é um processo que também é um processo de aprendizagem, né? E como a gente está aqui na proposta de fazer um processo de troca de saberes, de pesquisa, essa é a minha pesquisa. Eu, por exemplo, estou usando agora, eu usei nesses vídeos, os próprios instrumentos como molde para desenhar os instrumentos. Pelo menos foi o caso da... Aí os dois instrumentos que eu uso para dobrar papel eu coloco juntos na mesma página. Eu uso sempre a régua para me ajudar a fazer essas linhas retas, porque a mão livre eu não consigo fazer não. E alguns vão ficar melhores, alguns vão ficar piores. Eu não tenho controle sobre isso, eu não sou profissional. Eu vou tentando criar. E é basicamente isso que eu tenho tentado. Para todo mundo que desenha, né? Todo mundo que dá aula de desenho, dizem que essa parte de ilustrar o seu próprio material é a primeira fase da aprendizagem de fazer sketch. Eu estou simplesmente fazendo os sketches dos meus instrumentos de trabalho.
Então, mesmo quando não fica perfeito o desenho, é uma ilustração daquilo que eu quero mostrar. E eu tô super satisfeita com isso. Até que, pra quem nunca desenhou um agulhão, sempre tem uma primeira vez, né? Eu vou desenhar um monte de instrumentos nessa minha última página. Todos, se possível. Borracha, cera de abelha, agulha e linha. Ó, quem tá ficando corajosa e desenhando só com a caneta, sem medo de errar. Então, claro que dá errado, mas a vida é uma só, né? Quem nunca tentou desenhar um retângulo e ele se tornou um trapézio. Mas enfim, né? Senhor, cadê o foco? Foi pra onde? Voltou. Vai lá, não ficou tão mal assim. Ficou até bonitinho. A minha colinha, meu potinho de cola. Bom, só pra gente encerrar essa parte da ilustração, eu vou mostrar pra vocês como ficou o resto os outros itens que eu fui desenhando. Então, desenhei instrumentos e também desenhei o material que eu precisava, que eu preciso em geral para fazer a encadernação. Apagando as coisas que não sei onde colocar, colocando papel decorativo. E aí, finalmente, desenhando o mais difícil dos instrumentos até agora, que foi desenhar o estilete. E aí, com o estilete, estando pronto,
que realmente eu fico super satisfeita com o trabalho que eu fiz com estilete, sinceramente. Vendo no vídeo ainda ficou melhor do que na realidade. E aí o que eu vou fazer, eu vou escrever cada um dos itens usando a minha melhor letra cursiva. Vou demorar horas ainda para terminar esse desenho, mas basicamente é isso. O resultado final tá aqui. Eu só tenho uma foto porque eu acabei perdendo o vídeo. Mas aí a gente vai passar desse processo de ilustração para o processo de produção do papel decorativo como elemento de contraste para valorizar o meu zine. E aí, esse aqui é só um videozinho para mostrar como finalmente o zine ficou pronto. O formato dele ficou sendo o caderno concertina. Mas aí vamos passar então para a próxima aventura, que é a seguinte. A gente começa, como todo o processo de encadernação, cortando papel. Eu não vou entediar vocês todos com um processo longo de cortar papel, mas basicamente eu vou começar cortando papel para criar esse papel decorativo. E eu tô cortando essas folhas na metade do tamanho. E, enfim, com estilete ou com uma faquinha, a gente vai cortando primeiro o papel. Depois de cortar o papel, eu vou criar. Então, vou fazer cola de encadernação, que é aquela cola de farinha de trigo. A tinta só tinha infelizmente essas duas cores de tinta disponíveis na loja quando eu liguei para pedir. Então, na verdade, o que eu vou fazer é criar justamente uma tinta com tinta acrílica, misturar tinta acrílica com a cola de farinha. E essas duas, a tinta acrílica e a cola de farinha, vão fazer o meu papel decorativo, vão compor meu papel decorativo. Uma vez que a cera esteja pronta, a cola esteja pronta, a gente vai passar do ponto da cola, deixar ela esfriar um pouquinho e começar o nosso processo de criar o nosso papel decorativo, que vai funcionar como fechamento para o meu zine. Entende? Então a gente vai passar então para esse processo, uma vez que a cola já esteja pronta, e vai começar a produzir então papel. E agora a minha tinta está toda espalhada Você pode usar basicamente qualquer recipiente, mas eu estou reutilizando esses recipientes de alimento, de comida, de isopor, porque, enfim, eu detesto isopor, mas se chega alguma coisa de isopor em casa, a melhor coisa que você pode fazer é tentar reaproveitar essa desgraça até o fim, porque é uma desgraça para a natureza. E se você chegou alguma vasilha de isopor na sua casa, você tem que reaproveitar ela até o final. Pelo menos essa é a minha regra. E aí vocês viram que eu coloquei a cola de farinha e misturei com a tinta. E é essa mistura que vai dar nosso resultado final. E tô usando 2 pincéis porque, obviamente, não quero manchar. E cada um vai ter uma cor. Em geral, obviamente, cores opostas, complementares, funcionam para esse tipo de papel decorativo, né? Essa deve ser a técnica mais simples que existe de papel decorativo, para fazer papel decorativo. E aí eu vou pegar uma daquelas folhas que eu cortei. Obviamente estou protegendo a minha mesa com um plástico.
E vou aplicar então essa camada, uma camada bem grossa dessa tinta com cola, para ela cobrir todo o meu papel. E desculpa a cabeçona aí na frente, mas enfim, vivendo e aprendendo. Não dá pra saber quando você tá embaixo que você tá estragando o ângulo da câmera. E é você separar, tirar esse papel e deixar ele separado enquanto eu pinto o próximo. Se eu não demorasse 2 horas, adiantava, né? O serviço. E aí eu pinto o próximo na cor, na outra cor que eu tinha, né? No verde. E primeiro eu pintei horizontalmente e ficou ok, mas eu preferi muito, achei que ficou muito mais bonito quando eu comecei a pintar verticalmente. E obviamente, se você vai começar a fazer esse processo, você não vai fazer uma folha só. Se você já gastou o investimento, você já produziu a cola, você já passou por todos esses processos que são lentos, que demoram horas, por favor, faça mais do que 2 páginas. Eu, pelo menos, produzi nessa mesma tirada, 16, acho que umas 20 a 22 folhas. E olha que essas cores não eram nem espetaculares, mas os resultados ficaram tão bacanas quando secaram que fazem com que você diga, isso vale a pena demais. E no vídeo, por exemplo, no vídeo que eu fiz de outro prêmio de Bolso do Nada da Prefeitura de Natal, eu simplesmente usei uma folha desse papel para fazer a capa do meu caderno. Bom, essa é a parte crítica do processo. Grudar, colar uma das folhas pintadas na outra. E tentar, sem botar nenhuma força, aumentar o máximo do contato possível de uma folha de papel com a outra. E aí o processo é destacar uma folha da outra. E aí você vai ver que eu tenho 2 maravilhosas folhas decorativas diferentes. Uma verde e amarela e uma amarela e verde. Ocre. Quem não tá com ódio dessa cor verde e amarela, não te conheço. Mas enfim, eu vou repetir esse processo várias vezes e vocês vão ver que no próximo, por exemplo, eu só vou mostrar mais uma vez, porque no próximo nas próximas folhas eu vou trocar a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar a ordem das cores e vou pintar verticalmente. E aí o resultado eu achei que ficou espetacular. E por favor, se não faça o que eu digo, não faça o que eu faço, compre umas trinchas bem maiores, porque esse processo é um processo que pode ser super rápido. E se você tiver, por exemplo, fazendo durante o dia, a tinta vai secar muito mais rápido também com a cola. Então você realmente precisa que... E também para aplicar uma camada maior de cor, mais grossa de cor, você precisa realmente que o material, que a trincha seja mais grossa, né? Porque a lentidão desse processo é de matar qualquer um. Se eu tivesse com uma trincha bem grossa, pintar uma folha dessa demoraria 2 segundos. E aí eu tirei de novo, vou fazer de novo o processo de deixar separado, pegar mais uma folha, pintar da outra cor. Olha aí a diferença que faz um pincel mais grosso. Muito mais rápido.
Manchou um pouquinho da cor anterior, mas não tem problema não, não é um caso de polícia. E aí eu venho com a outra folha de papel e vou repetir o processo de colocar uma por cima da outra. Às vezes demora até encaixar uma na outra, assim, é difícil fazer esse processo e fazer com que ele fique perfeitamente, uma folha fique perfeitamente grudada na outra, na mesma altura e tal. Então, tenha um pouquinho de paciência, que uma hora dá certo. E mesmo quando elas ficam um pouquinho diferentes, por exemplo, desajustadas como essas estão, o resultado fica espetacular. Então vou lá, passei, fiz uma coisa errada, eu apoiei a minha mão, coloquei peso e isso vai ter um impacto na minha folha no final, na minha folha final. Mas passei a minha mão sobre a superfície levemente e agora eu vou destacar uma folha da outra. Prontinho. Esse é o resultado. Meu papel verde de um lado, e o amarelo com verde e o verde com amarelo. E aí você vai ver que eu repeti esse processo uma coleção de vezes. Chegar ao final e não ter mais a tinta amarela, aí eu vou colocar um pouco de tinta preta na tinta amarela e vou criar esse marrom. Esse marrom vai fazer um resultado super diferente. Aí, eu achei esse é um dos papéis mais bonitos que eu fiz nesse dia. Apesar dessas manchas embaixo aí, mas eu achei esse papel espetacular. Quando ele secou, ele ficou super lindo. E aí você tem uma variedade, então, de papéis que você pode produzir com esse mesmo processo. Agrega valor, a arte sempre agrega valor. Então, se você produz alguma coisa, se você faz um esforço maior, você cria um produto diferente, maior valor ele vai agregar e mais as pessoas vão lembrar do tipo de trabalho que você faz. E basicamente é isso. Só para terminar, eu vou mostrar para vocês ainda o finalzinho do processo que se deu com o papel já seco, já pronto, em que eu produzi então finalmente o fechamento para o facinho. Eu simplesmente tenho a folha aqui produzida, aquela folha que eu acabei de fazer. Na verdade não no dia seguinte, esse vídeo eu tô fazendo no dia seguinte. E aqui em cima do vídeo dá pra ver que eu pintei um dos facinhos com aquarela. E agora eu vou tirar tipo uma tira de papel. E essa tira de papel vai ser o que vai me ajudar a fazer o fechamento pro facinho. Porque esse caderno concertina, a tendência dele é ficar aberto. Então, para evitar esse processo dele ficar aberto, eu vou simplesmente criar com esse papel decorativo que eu fiz uma fita de acabamento. E aí tá a fita. Eu vou cortar logo outra. Marquei e vou cortar outra. Para já ter alguns itens desses já produzidos, né? Alguns zines já prontos, caso aconteça de alguém se interessar por eles. Importante dizer, o valor individual de cada zine desses é baixo, certo? Você não consegue vender, não vai vender por R$30 um zine. Isso não existe. Bom, pode existir em algum lugar para um zine um zine punk da década de 80 deve sair milhões de reais, sei lá quantos hoje em dia é item de colecionador. Mas um zine como esse, feito em casa, feito à mão,
ele não é um item para ser vendido muito caro, mas é um item que chama realmente a atenção do seu público-alvo e que você pode, a partir dele, produzir vários números e encontrar maneiras de divulgar o seu trabalho através da internet. E divulgando o trabalho, conhecer outros produtores, conhecer outros artistas e entrar nesse mundo da autopublicação.